Boa noite, paz do Senhor a todos. Pode tomar o seu assento, sinta-se à vontade. É interessante falar sobre isso, né? Que nós olhamos para o conceito de família, já aprendemos isso outra vez, e agora estamos caindo no contexto do que pode estar destruindo a sua família. E quando falamos na questão de pecados que destroem as famílias, pensamos em diversos pecados. Eu gostaria até que vocês citassem algum, antes de eu entrar na leitura aqui. Mas eu quero falar sobre algo muito mais simples e de uma forma sutil, que não só destrói a família, mas desde o princípio, sempre foi uma das razões para que tudo se perdesse. O que vocês acham que nós vamos falar hoje sobre o quê? E aí? Desobediência, o que mais? Mentira, o que mais? Engano, o que mais? Então, para a gente ganhar tempo, eu vou falar justamente sobre desobediência. A Ju veio perguntando no carro, né, Ju? Você vai falar sobre o quê? Eu falei, não sei, chegar lá a gente vê. Eu falei, você vai descobrir quando chegar lá. Mas já era sobre a desobediência. E eu não quis que ficasse só nas minhas palavras, eu não quis que ficasse só naquilo que a gente aprendeu, lendo no livro, com os palestrantes, com doutores, não quis que fosse assim. Eu busquei algo na Bíblia para a gente entender. Eu já quero começar dizendo que a desobediência, ela não só destrói a família, como ela destrói todo o seu ministério e o propósito ao qual Deus tem para a sua vida. E nós vamos falar sobre Eli. Quem era Eli? Sumo sacerdote. E a desobediência destruiu a família de... Mas não só a família. Eli também pagou o preço. Então nessa mensagem nós vamos ver Eli como sumo sacerdote. Primeiro ponto de atenção, um homem que era referência, um homem que ouvia Deus, falava com Deus, conhecia Deus e orientava o povo sobre o que Deus queria do povo. Nós vamos falar sobre Eli, pai, que tinha 2 filhos, e como ele agia como pai, como ele agia como sumo sacerdote do seu filho na sua casa. E vamos falar também a desobediência sobre os filhos de Eli. Qual a consequência que isso trouxe para os filhos de Eli? Como os filhos de Eli viam Eli? Será que eles viam Eli como sumo sacerdote? Será que eles viam Eli como homem de Deus? Será que eles viam Eli como homem que representava Deus para com o povo? E às vezes nós estamos assim. Às vezes nós somos pastores, somos presbíteros, somos diáconos, somos apóstolos, temos todos esses títulos e trazemos isso com tanto vigor, com tanta força para dentro do ministério, para dentro da igreja, para os lugares que vamos na rua, onde nos apresentamos, mas os nossos filhos não conseguem respeitar isso que foi colocado em Deus, em nós. E sabe o que é mais interessante, que eu já vou deixar um ponto de atenção? Ele não agia errado com os filhos, na hora de mostrar quem ele era diante de Deus. Só que Eli, simplesmente um posicionamento errado de Eli, diante das escolhas dos seus filhos, fez com que os seus 2 filhos morressem e ele também morresse. Um posicionamento errado de Eli. E isso vai chamar muita nossa atenção para nós que somos pais, para entendermos aonde nós estamos nessa história, quem nós somos. Vamos lá, 1 Samuel. Quem trouxe Bíblia? E sabem que eu gosto da Bíblia de papel, né? Peguei uma do Éder, a minha tá aí. Não, eu gosto da tecnologia também, mas eu gosto de olhar aqui, de ler, daqueles mais antigos de Deus falar e você sair escrevendo. Ainda faço isso ainda. Gosto da tecnologia, mas ainda faço. 1 Samuel, a partir do versículo 22, quem encontrou aí? 1 Samuel 2, versículo 22, desculpa, gente. Vamos lá? Vai dizer assim: Eli já era bem idoso quando ficou sabendo que tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso chamou a atenção, porque fazia isto: tenho ouvido que todo este povo sobre o vosso mau procedimento. O primeiro ponto de atenção que vai nos mostrar aqui é que Eli, como sumo sacerdote, quando ele saía para a guerra e quando ele voltava para a província,
O povo ia de encontro a Eli, fazer queixa dos seus filhos. E aí, quando alguém reclama do seu filho, do comportamento dele, como você age? Não, é o meu filho, deixa que eu chamo a atenção, ninguém pode. Eu chamo a atenção, eu grito com ele, você não. Eu puxo ele, você não. Eli, sumo sacerdote, alguém que conhecia Deus. E a queixa do povo diante de Eli não era só uma queixa que ia trazer um mau conceito, ou ele ia ficar simplesmente mal visto diante do povo e da sociedade. Não, diante de Deus também, porque os filhos de Eli estavam indo contra a palavra de Deus, ou melhor dizendo, contra aquilo que ele E aí, às vezes você não está assim, ensinando uma coisa aqui na igreja, pregando uma coisa aqui, falando uma coisa nos seus áudios, nos seus vídeos, mas o seu filho, você não fala nada. E aí quando alguém fala, você fala, não, ele é meu filho. Quem é você para falar assim com ele? Eli. Nós vamos ver que Eli, quando Deus envia Samuel para falar com ele a respeito dos filhos, você vai ver a resposta que Eli dá para Samuel. Vamos entender no primeiro contexto, vamos lá. Por isso chamou a atenção, por que fazeis isto? E às vezes vocês também agem assim, né? Às vezes nós agimos assim, né? Alguém vem falar, a gente vai lá e chama atenção, né? Mas sabe por que a gente chama atenção? Porque nos sentimos envergonhados porque alguém veio falar com a gente. Mas e antes de alguém falar com você? Você já chamava atenção quando ele fazia em casa? Quando ele fazia quando ninguém falava para você e reclamava? Porque você sabe o que ele faz. Mas você ia levando, ia deixando. Só a desobediência. Não precisamos ir muito longe. Olha o que ela vai desencadeando no conceito de família. Vamos seguir, vai dizer assim no 23. Por isso chamou a atenção. Por que faz isto? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo, do Senhor ao vosso respeito. Se um homem comete um pecado, ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se peca contra Deus, quem poderia interceder por ele? Olha o que ele vai dizer. Se você erra diante do homem, diante da sociedade, diante de alguém, tudo bem. Alguém pode ir lá e intervir por você e falar, está perdoado, vida que segue, só que eu não quero mais proximidade com você, não quero estar mais próximo. E a vida realmente vai seguir o seu percurso. Mas existe um ponto de atenção. Ele vai dizer para os seus filhos que, até se eles errarem só diante do povo, tudo bem. Vai haver alguém ali para julgar eles, mas ele deixa um ponto de alerta. Ele fala para os seus filhos, porém, se pecarem contra Deus, quem vai intervir ao seu favor? E às vezes nós estamos vivendo justamente isso. Nossos filhos não estão só nos chateando, fazendo malcriação só para a gente. Ele não está só te desrespeitando, ele não está só te ouvindo, ele não está só te afrontando, mas ele está indo contra os princípios de Deus. E você sabe que ele está indo contra. E aí você fala, não, deixa, ele vai se ver com Deus. Não, vai ser ele e Deus. E eu já vou adiantar. Essa é a resposta de Eli para Saul. Quando Deus envia Saul para falar com ele a respeito dos seus filhos, ele fala justamente isso para ele. Eles vão tratar com Deus. Só que a resposta de Deus não é a que ele queria ouvir. Vamos ver o que vai dizer com a continuação do texto. Vamos para o 26 agora. Entre mentes, o jovem Samueli acrescentando cada dia mais em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. O texto vai nos mostrar que na mesma situação onde se encontrava Eli, sumo sacerdote, os seus 2 filhos, existia um jovem, que ele vinha se destacando diante do povo, diante da tenda, diante dos olhos de Eli e também diante de Deus. Agora, quem era para estar na frente do povo? Quem era para estar realmente tomando esse jugo para si? Eram os filhos de Eli. Mas não era o filho de Eli. Eu já quero dizer que não importa quem você é, não importa quanto tempo você tem de ministério, não importa se você é pastor e você fala, não, sou pastor, então meu filho vai ser uma benção, eu oro por ele, eu jejuo por ele, eu pago o preço por ele, vai continuar pagando o preço, vai continuar jejuando,
Mas se você não ensinar para ele os princípios, diante da palavra de Deus, diante da sociedade, esse preço que você está pagando, ele vai te oferecer um troco. E esse troco não pode ser favorável ao que você quer diante de Deus. E vai dizer assim: então, chegando um homem de Deus, a cidade foi falar com ele e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Deus vai usar ele para falar com ele, para lembrar da promessa qual Deus tinha feito. E aí nós falamos que quem tem promessa não morre. Tem certeza? Davi cumpriu a promessa, viu a promessa? Não. Abraão também não. Às vezes não tinham promessa e morreram sem desfrutar da promessa. E por que eles morreram mesmo, vocês lembram? Desobediência. E aí você fala: não, Deus prometeu meu filho no ventre, Deus falou, a irmã sapateou, entregou, Deus falou, a irmã entregou. Só que o que você está fazendo com a promessa que Deus colocou em suas mãos? E aqui Deus usa alguém para ir lá falar com ele. E ele era sumo sacerdote. E Deus usa uma pessoa normal. E às vezes Deus está usando alguém para falar com você. Aí você fala: quem é você para falar comigo? Eu oro, jejum. Se Deus quiser, Deus fala comigo. Deus está dando um sinal de alerta para você, falando: olha, atenção, cuidado, olha o caminho, olha as escolhas, olha a maneira que você está educando. Você está achando que está tudo certo. Vamos lá. Os filhos de Eli, Ofines e Finias, eles não eram tementes a Deus. Primeiro ponto. E sabe qual é o segundo ponto que vai chamar a atenção do texto? Que eles também não obedeciam Eli. O fato deles não serem tementes a Deus, você pode dizer: não, mas aí eles vão se ver com Deus. Mas o texto vai dizer também que eles também não obedeciam Eli. E aí, seu filho, realmente ele te obedece? Realmente ele te escuta? Realmente quando você fala ou pede alguma coisa para ele fazer, ele faz? O seu filho, não é o filho de Eli, é o seu. Não é o filho do sumo sacerdote, não, é o seu filho, pastor. É o seu filho, missionária. É o seu filho, evangelista. É o seu filho, levita. É o seu filho, não é o de Eli, é o seu que nós estamos falando. Pensa aí, porque o de Eli, Deus já tinha determinado a sentença. Agora para o seu, ainda dá para você fazer alguma coisa, antes que Deus determine a sentença. Olha o que vai continuar dizendo. No 28, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo. Quem escolheu? Deus. Deus escolheu. Ele está dizendo assim: não, Deus me escolheu. Deus quem me chamou. Se Deus escolheu, se Deus chamou, pastor, eu estou tranquilo. Pastor, eu não preciso fazer nada. Deus guarda e Deus cuida. Me mostra isso na Bíblia. Vocês que pregam muito, me mostra aí. Me mostra. Aí você vai dizer: não, porque as mãos do Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os... Agora, se seu filho não tem temor, não obedece nem você, ele vai obedecer Deus, e temer a Deus? Pensa aí. Pensa aí. Se não for a graça e a misericórdia. E nós estamos falando de pecados que destroem a família. E sabe qual é o nosso maior problema? Nós pensamos em todos os pecados possíveis. Nós pensamos na mentira, pensamos na prostituição, pensamos no roubo, pensamos em tudo. Mas uma coisa tão simples, a desobediência. Porque no princípio o que aconteceu? Foi a desobediência. Deus falou, Adão foi lá e Eva e não obedeceram. Aí você vai falar: não, pastor, mas aí já... é? E você acha que os homens se rebelaram contra Deus por quê? Tentou ser maior que Deus, Deus se impôs como Deus e ele não aceitou. E ele se rebelou contra, e foi a desobedir desde o princípio. Só que nós queremos ficar presos nas coisas grandes, na mentira, no roubo, na prostituição. Nós achamos que é só isso que vai destruir a nossa família. E Deus está dizendo: sua família está se perdendo por tão pouco, que você não está percebendo.
Eli. Deus falou com Eli. Deus enviou Saul para falar para Eli. E mesmo assim Eli olha um ponto de atenção. Sabe qual a resposta que Eli deu para Saul? Vocês já leram isso na Bíblia? Não? Depois vocês procuram. Vou só falar, mas vocês procuram. Ele fala assim, ó, eles vão se ver com Deus. Ou Deus vai tratar com os meus filhos. Eli. E qual era a função de Eli? Orar. Qual era a função de Eli? Interceder. Qual era a função de Eli? Corrigir o povo. Qual era a função de Eli? Instruir o... Só que os filhos, ele não corrigia. Os filhos, ele não instruía. Não, pastor, mas você leu uma hora que ele vai lá e chama a atenção. Chamar a atenção é diferente de instruir. E o problema é que nós estamos fazendo justamente isso, chamando a atenção. Não só dos filhos, de todo mundo que está à volta, sabe por quê? Quando ele faz alguma coisa, você dá aquele grito, fulano, moleque! Está chamando a atenção mesmo. Do seu filho e de todo mundo que está à sua volta. Mas não está instruindo ele. E ele errou justamente aí. E aí você vai dizer para mim, mas o texto vai dizer que ele já era velho, já estava cansado, tinha muitos afazeres a cuidar do templo, a orientar o povo, a ir para a guerra. Nossa, coitado de Eli. Só que o primeiro ministério qual é? Não é ir para a guerra? Não é ir cuidar do povo? Não é? Mas as boas obras, o povo, você precisa demonstrar o amor. Não. O primeiro ministério é a fá. Você pode falar, nossa, pastor, você está dizendo que primeiro tem que cuidar da minha família. Sim, porque imagina o grande engano, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. E aí vai acontecer isso com Eli. Eli, o sumo sacerdote, que falava com Deus, que era um mediador entre o povo e Deus. Mas ele vai perder os seus filhos. Não porque ele não podia mudar a história, ele podia mudar a história. Até porque ele era o sumo sacerdote. Só que ele se cansa de falar com os filhos. E aí você vai falar, pastor, o que eu faço então se eu me cansei de falar? Pare de falar, comece a agir. O problema de Eli não foi falar, até porque ele não só falava para os seus filhos, mas ele falava para todo o povo. O problema de Eli não foi falar, porque no povo ele não pode chamar atenção, ele não pode bater, ele não pode colocar de castigo, ele não pode tirar aquilo que eles gostam. Do povo ele não podia fazer isso. Mas do seu filho, o que você pode fazer? Pensa aí. O que você pode fazer para que ele volte a ter temor a Deus? Para fazer com que ele volte aos princípios de Deus. Fazer com que ele volte. Só te obedecer já é o bastante. Quando você pedir, mesmo ele empurrado, com aquela cara feia, mas vai lá e faz. Mas você sabe como é que acontece hoje? Eles vão para cima de você. Eles gritam e falam mais alto do que você. Ele impõe a força e a autoridade sobre você. Ué, mas a autoridade aqui não era Eli? Ele não era uma autoridade constituída por Deus? Só que os filhos colocavam autoridade sobre Eli. E aí, seu filho, ele coloca autoridade sobre você? Quem é a autoridade lá na sua casa? Aqui no templo era Eli. Na igreja você pode ser pastor, você pode ser uma autoridade. Mas e na sua casa? Ele era sumo sacerdote no templo. Ele impunha e o povo obedecia no templo, na tenda. Mas em casa os filhos não. E ainda mais, né? Quando ele saía para a guerra, quando ele voltava, o que acontecia? O povo tinha reclamações a fazer de... E seu filho? Ninguém reclama para você dele, não? Quando ele vai passear na casa dos parentes, quando ele está com os amigos, ninguém reclama não de seu filho, não? Nossa, seu filho fez isso e tal. E você fala, não, o meu eu conheço. O de fulano pode ter feito, o meu não fez. O meu não faz, eu vejo aqui, ele não faz na sua frente, do seu lado. Mas quando você não está, se ele puder plantar bananeira, filho, tá feliz, rindo à toa. Olha os filhos de Eli o que fazia quando ele saía. Além de não obedecer o que o pai ordenou para que eles fizessem, continuassem no templo, continuassem cuidando do templo, cuidando da casa, que esse era o dever deles, eles ainda foram lá e cometiam mais pecados.
E não só infringia o povo, mas infringia também a palavra de Deus. E aí? Como é que seus filhos estão agindo dentro da sua casa? Como é que seus filhos estão agindo na escola? Como é que seus filhos estão agindo no ciclo de amizade? Será que seus filhos estão como assim, como o filho de Eli? Dentro do templo, dentro da igreja, dentro da congregação do seu lado, mas não tem mais referência de quem você é como representante de Deus, de quem você é como pai ou como mãe. Perdeu-se a referência. Nós precisamos resgatar esses valores. Aí você vai falar: pastor, eu vou fazer o quê? Eu vou bater? Eu vou espancar um moleque? Porque hoje nós falamos isso, né? Não, pastor, só se eu bater, só se eu espancar, só se eu matar um moleque. Nem todo mundo que foi criado e ensinado precisou ser espancado. Nem todo mundo que foi criado e ensinado precisou apanhar tanto para entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E ainda mais, né? Não precisava nem falar às vezes. E aí hoje? O que aconteceu? Perdeu-se o respeito. Ele não sabe mais quem você é. Nós costumamos dizer que hoje os pais, eles são muito mais amigos, muito mais colegas, muito mais próximo. Aí você vai falar: pastor, mas eu preciso ser amigo do meu filho. Só que você também precisa ser pai. Pastor, eu preciso ser amiga da minha filha, porque ela tem que compartilhar comigo, senão ela vai compartilhar com quem? Só que você também precisa ser mãe, porque se você for só amiga, ela vai perder a referência de quem é mãe. Se você for só pai, ele também vai perder a referência de quem é pai. Ele vai te chamar de pai, ele vai te chamar de mãe, mas eles não vão te respeitar como pai. Os filhos de Eli chamavam ele de pai, não só de pai, mas também de sarcê, mas chamavam por chamar, porque olha o que eles faziam quando ele saía. E aí? E aí quando começa a vir as reclamações, quando começa a vir as reclamações diante de Eli, ele vai e chama atenção uma vez, chama duas vezes. Na terceira, o povo se cansa, porque já reclamou tanto e ele não tomou nenhuma atitude. Qual era a primeira atitude que ele devia tomar? Pensa aí rápido. Ele como sumo sacerdote, e os filhos fazendo toda essa bagunça no templo, pegando as mulheres, roubando os ornamentos do templo. Qual era a primeira atitude que ele devia fazer como pai? Pensa aí rápido. Dar uma surra? A primeira reação dele era o quê? Tirar os filhos da frente. Vocês não vão servir mais no templo. Pode tomar. Vocês não vão cuidar mais do templo. E orar a Deus para que Deus levantasse outra pessoa. Até porque, para vocês que são levita, que canta muito e toca muito, esse era o trabalho de vocês. Não era do filho de Eli. O trabalho de cuidar do templo era de quem? Dos levitas? Mas ele era sumo sacerdote, ele pode escolher. Qual a escolha que você tem feito aí às vezes? Já pensou nisso? E aí você vai dizer: não, porque me agrada mais, é mais confortável, é mais bonito, é mais simpático, entende mais do assunto. Só que não basta entender se Deus não chamou. Não basta entender se não tiver temor. E Eli vai deixando, continua deixando, até que ele se cansa. E quando Deus usa Samuel para ir diretamente falar com Eli, porque o povo já começou a ver Samuel como homem de Deus, como alguém que Deus usava, um jovem diferenciado diante do povo, diante da tenda. E por situações do destino, para dizer algo simples, Deus manda logo quem falar com Eli? Samuel. O povo já tinha reclamado, já tinha falado, e Eli chamando a atenção do povo, mas não tirava os filhos de cena. E aí Deus agora envia Samuel. Samuel vai diante dele e fala: meu Senhor, assim diz o Senhor dos seus filhos. E ele mais uma vez escuta o que Samuel diz, aceita que é Deus que está dizendo, mas ele diz o seguinte: eles vão tratar com Deus. Vocês lembram qual é a causa que Deus trouxe para os filhos de Eli? Quem lembra? A mãe
Do Éder é Bíblia também, não é só o Éder não. Os 2 filhos de Eli, Deus fez o quê? Se for os 2. Se for os 2. Você vai falar, mas o que ele podia ter feito? Depois do acontecido? Orado. Interceder. Ele era o sacerdote. Ele tinha a ligação direta com Deus. Buscava em Deus o que ele tinha a fazer naquele momento, para que os filhos dele pudessem receber o perdão de Deus, se assim fosse possível. Mas ele simplesmente falou, eles vão tratar com Deus. Sabe o que você fala? Eu já entreguei meu filho na mão de Deus. As mais antigas falavam que colocou no joelho, né? Vou pôr no joelho, vou gastar joelho por causa do meu filho, vou deixar ele na mão de Deus. Vai deixando. São escolhas. Só que se Deus disser, para não te ver sofrer, é melhor recolher, e aí? Só que aí, você pode pensar que só os filhos de Eli receberam a consequência da desobediência, por não terem temor a Deus, por saquear a tenda. Não. Eli era quem? A responsabilidade sobre o templo era de quem? A responsabilidade sobre o povo era de quem? Quem era o porta-voz de Deus para o povo era quem? E aí Deus vai e faz o que com Eli? Vocês lembram? Ele morreu? E como foi a morte de Eli? De boca aberta, né? E aí? Tudo por causa da desobediência? Tudo por causa da desobediência. Às vezes, sabe o que nós precisamos fazer? Às vezes nós só precisamos parar, gente. Às vezes é só parar e olhar para a situação e falar: Deus, não dá. Deus, olha a situação, não dá. Chama Deus para o negócio. Deus, o que eu preciso fazer? Porque não dá mais. E quando desencadeia a desobediência, a primeira coisa que se perde é o que depois da desobediência? O respeito. Depois do respeito é o temor. Depois do temor é os princípios de valores. Quando se perde os princípios de valores, já não existe mais Quando não existe princípio, você quer ser feliz a qualquer? Doa quem? Doer. E essa é a sociedade de hoje. O que importa é eu ser feliz. O que importa é eu estar bem. Tinha como ele estar bem? Os filhos vivendo do jeito que estava? Eu não tenho filho, eu sei o quanto é difícil falar sobre isso. Mas vocês que têm filho, tem como vocês estarem bem, os filhos estando mal? Tem como vocês se sentirem bem, os filhos sofrendo? Meu filho está sofrendo, mas eu estou bem, estou com dinheiro no bolso, carro novo, estou feliz. Tem como? Mas está tudo bem, cara, você está trabalhando, está com saúde, está com dinheiro, está pagando as contas, está comendo, vestindo. É o seu filho que escolheu ficar nas drogas. É o seu filho que escolheu ficar na prostituição. É o seu filho que preferiu, em vez de ficar na casa de Deus, ir para o mundo, ir para a rua. É o seu filho que escolheu. Você já orou, já jejuou, já pagou o preço por ele. É o seu filho que escolheu. E mesmo assim você está triste, e agora Deus vai apertar mais. E aqui não é o que está aqui, é Deus que está falando. Deus está dizendo que o seu filho que escolheu, mas você precisa entender, ele pode escolher o que ele quiser, ele pode impor o quanto ele quiser, ele pode gritar com você o quanto ele quiser, mas Deus só está te perguntando uma coisa: não importa o que ele fez, não importa o que ele gritou, quem é responsável por ele? Você. E você precisa entender isso. Nossa, Deus, E enquanto ele for de menor, ele não tem que escolher. Enquanto ele for de menor, não é ele que faz a escolha. Enquanto ele for de menor, não é ele que diz o que ele quer ou o que ele não quer. Enquanto ele for de menor, não é ele que fala aonde ele vai e aonde ele não vai. Enquanto ele for de menor, não é ele que fala se ele vai para fora, se ele vai embora, se ele vai voltar ou não. Ele pode falar, ele pode impor, ele pode gritar, ele pode fazer a escolha, ele pode dizer que vai embora, ele pode dizer que te odeia. Deus está dizendo, ainda enquanto ele for de menor, a autoridade sobre ele é você, e a autoridade sobre a sua casa sou eu, Deus. Me chama, me convida, eu mudo a história.
Eita Deus. Isso nem estava ali. Nós precisamos entender. Sabe qual é o nosso maior erro? Eu não sei mais o que fazer. Eu já deixei de mão. Deus está dizendo: não deixe de mão. Continua. Não largue. Pegue firme. Ele pode gritar. Ele pode espernear, ela pode ficar brava, ela pode dizer que vai para casa da amiga, que vai morar com fulano, com ciclano, que não te ama, que não te quer, que você é ruim, que a outra pessoa é boa. Não tem problema. Deus está dizendo assim: não importa o que ele diga, Deus está preocupado com você, porque você é autoridade sobre ele. E se você acha que não, faz o teste. Ele dizendo tudo isso, se ele for para fora e se acontecer alguma coisa de ruim, a primeira pessoa que a polícia vai procurar é quem? Mas a escolha não foi dele? Por que a polícia vai te procurar se ele quis ir para fora? Se ele que procurou as coisas ruins? Porque até a lei, não só a lei de Deus, diz o seguinte: que enquanto ele for de menor, não importa o que ele faça, quem vai responder por ele é você. Sabe o que é interessante? Ela diz que você responde por ele, mas você não se impõe diante das escolhas dele. Os filhos de Eli já eram de maior, eles já serviam no templo, eles cuidavam do templo, eles tomavam conta do templo, mas mesmo assim, Eli deixou eles de lado, de mão. Ele falou as escolhas deles, até que chegou uma hora que não teve como ele fugir, não teve mais como ele se lamentar. Deus usa Samuel para ir falar diretamente com Eli e fala: olha, a condenação para os seus filhos é morte. Eli, se seus filhos não se converterem, se seus filhos não largarem, se seus filhos não deixarem, Deus está dizendo que a condenação para os seus filhos é morte. E por causa de uma resposta de Eli, olha o que Deus fez. Ele disse: eles vão tratar com Deus. E aí você vai dizer: por que Deus ceifou Eli também? Ele fazia alguma coisa de errado? Você viu a Bíblia destacando algum pecado de Eli? Não. O que a Bíblia destacou é simplesmente que ele não corrigiu os seus filhos. Que ele, sabendo dos erros dos seus filhos, ele concordava com a situação. Aí você vai falar: não, ele não concordava porque ele chamava atenção. Se eu chamo sua atenção uma vez e você continua fazendo, eu chamo sua atenção 2 vezes e você continua fazendo, eu chamo sua atenção 3 vezes e você continua fazendo, e eu sou autoridade sobre você, eu concordei ou não com a situação? Não, mas eu chamei sua atenção 3 vezes. Esse foi o problema de Eli, não tomar uma atitude. Às vezes o que está faltando para nós como pais, para que o nosso lar não seja destruído, para que a nossa família não seja destruída, é só tomar uma atitude. Porque os pecados que estão sendo falados aqui, vamos ser sinceros, nós já conhecemos, nós já sabemos quando a situação está boa ou não está, gente. É visível. Só que sabe o que nós preferimos fazer? Vou levando, eu vou deixando. É melhor aqui em casa do que lá. Isso também não está aqui. E aí você fala: não, é melhor aqui na minha casa, pastor, porque está em casa, né? Está seguro. Tá seguro. Se abraçando com o pecado, se lambuzando no pecado, se afundando cada vez mais, perdendo a sua vida, a sua juventude, a sua mocidade cada vez mais. Eu estou dizendo para Deus: está seguro, Deus, está aqui em casa, meu colinho está seguro. Deus dizendo: ele já está perdido dentro da sua casa. Ele já não está seguro mais dentro da sua casa, que era o lugar que ele teria que ter como referência, como porto seguro. Agora imagine ele indo lá para fora. Aí você tem que pensar: se dentro da sua casa ele já não está seguro, ele já não faz algo que agrada mais a Deus, ele já não tem mais temor, já não tem mais respeito, e lá fora? E aí? Os filhos de Eli não só saqueavam o templo, os filhos de Eli não só tiravam de dentro do templo. Você viu o que o texto falou? Chegou uma hora que ele começou a pegar as mulheres na entrada da tenda.
Peraí, não tá bom, não basta mais saquear o templo, não basta mais deixar, só querer o lugar de destaque, não basta mais, eu não estou mais feliz com isso, eu quero mais. Eles começam a dizer que eles querem mais. E aí o que eles começam a fazer, os filhos de Eli? Eu sou filho do sumo sacerdote, nós somos autoridade aqui, o pai não está, nós somos autoridade. Ele começa a tomar as mulheres na entrada do templo. Olha o absurdo que eles chegaram. E aí? Aí você vai dizer, pastor, hoje não chega a esse ponto. Não, hoje no Brasil não chega não, pastor. Realmente não chega a esse ponto. Sabe por que não chega a esse ponto no Brasil? Porque lá eles pegavam fora. Hoje eles estão pegando e levando para dentro da sua casa. Você está dizendo, está tudo certo, está ótimo, está certo, está seguro. E aí? E o que desencadeou tudo isso, sabe o que foi? A desobediência. Quando eles deixaram de obedecer a Eli, eles já não ouviam mais o Eli, sumo sacerdote. Eles já não ouviam mais o Eli, um homem de Deus. Quando eles deixaram de ouvir Eli, eles começam a perder o respeito por Eli. E aí quando eles não respeitam mais Eli, eles começam a fazer como eles querem e agir como eles querem. Quando eles começam a agir e fazer como eles querem, eles começam a trazer as consequências, não só para eles, mas para o povo em volta da tenda. Porque o povo começa a ver e reclamar. Já viu aquela história que alguns irmãos falam assim, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou na outra, eu estou encerrando, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais na outra, porque isso, porque aquilo, porque fulano. E aí você começa a olhar e você fala, mas fulano é filho do pastor. Não, Bertano é levita, dá lugar na terra. Não, mas Cicrano dá até pirueta e fala em línguas estranhas. Não é possível. Não é possível, é esse irmão o problema. Aí às vezes não é que é o irmão o problema não, ele tem os problemas dele, ele não é muito simpático com algumas pessoas. Só que aí ele sai de lá de fora, ele vem para a casa de Deus, ele entra e vê essa bagunça, sabe o que ele fala? Vou ficar lá fora. Aí você fala, pastor, como é que eu convenço uma pessoa dessa? Você não vai convencer nunca. Não vai. Quem convence é o Espírito. Mas ele só pode sentir o Espírito Santo se ele tiver o quê? Só tem uma coisa. Ninguém lembra? Será que os filhos de Eli tinham santidade? E o seu filho tem? E o meu filho tem? E nós temos? É difícil. Só falamos sobre desobediência. Não entramos no texto, na parte do templo. Não entramos no texto quando eles saem por volta da tenda e começam a fazer as festas, os filhos de Eli. Não entramos no texto onde eles saqueiam e levam para vender os ornamentos do templo, onde eles tiram a arca de dentro do templo e levam para fora e fazem uma grande festa. Os filhos de Eli fizeram isso. E quem eram os filhos de Eli? E a arca representava o que? A presença de... E aí, para a gente encerrar, como é que está a presença de Deus dentro de você? A arca é você. Agora me fala como está a presença. Está sentindo ainda? Está inflamando ainda? Está ardente ainda? Ou estamos no automático? Às vezes o que a gente precisa é só parar, gente, e falar, opa, sabe como você precisa parar, olhar para trás e falar, estou longe, mas nessa caminhada muita coisa eu perdi, eu preciso dar uma respirada aqui. Então, para nós que somos pais, para nós que temos filhos, desobediência, olha o que ela desencadeia. E Deus está dizendo bem claro, você é autoridade sobre ele. Pastor, eu vou bater? Se precisar bater, bata. Nossa, Paulo, você é ruim. Você acha que eu sou ruim? Você nunca apanhou da sua mãe? Você nunca apanhou do seu pai? Você nunca ficou uns 2 dias com raiva na mulher na sua cara? Você acha que eu sou ruim? Enquanto você estiver achando que quem bate é ruim, estou dizendo que você tem que bater sempre. Não estamos dizendo isso. Dá para educar, mas às vezes precisa. Amém? Que Deus abençoe. Pastor. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Aprenderam alguma coisa?